Boa noite. Eu sou Denise Lauria, instrutora de yoga, yoga terapeuta e gestora do Espaço.on. Hoje eu estou aqui na responsabilidade de mediar uma live com uma pessoa muito querida, que é a Valéria Guizo Duarte, minha amiga e parceira de vários cursos que fomos fazendo até sem combinar, né? Na formação como yoga integrativa, yoga integral. Primeiro yoga integral, depois em yoga integrativa. Também Valéria tem uma formação, uma especialidade em yoga para crianças, né? E também yoga do riso, sobre o qual ela falou, né? Há pouco tempo, ela fez uma live muito boa, muito interessante. Procurem lá no site do Bem do Ser, a live que Valéria conduziu, né? Foi convidada na dia 24 de agosto, falando sobre yoga do riso. Vou ver se Valéria já está aqui para convidá-la. Vamos ver. Pronto. Vamos aguardar. Está entrando aí. Olá! Boa noite, Denise. Que coisa boa! Muito bem-vinda mais uma vez. Eu quero deixar registrado que Valéria, ela é do Espaço.on. Antes do Espaço.on existia, né, Valéria? A gente já idealizava o espaço juntas e aconteceu de não ter entrado na formação originária, mas estamos namorando para ver se depois desse período mais crônico de pandemia, né? E também quando Valéria concluir, que eu quero falar brevemente desse currículo vasto da Valéria. Valéria, eu falei as formações vinculadas a yoga, né? Yoga integral, integrativa, yoga para criança e yoga do riso, né? E Valéria, antes disso tudo, é bacharel de comunicação social e agora está fazendo um curso que eu acho que vai agregar muito, né, Valéria, para a sua formação geral e as suas atividades, que é de psicologia. Então, a psicologia está absorvendo um pouco a Valéria, mas quando ela concluir, ou quando ela quiser, será muito bem-vinda, tomara que presencialmente, no Espaço.on. E a gente convidou, a Valéria já veio aqui numa live há pouquíssimo tempo, como eu falei, 24 de agosto, para falar de yoga do riso, e hoje ela vem para falar de alguma coisa que Valéria já faz há muito tempo, e que eu admiro muito, essa disciplina, né, na condução das meditações orientadas. E aí eu convido Valéria para falar um pouco, se quiser, de si, né, antes de introduzir, até para a gente entender o que te levou a buscar, dentro da sua formação de yoga, né, que é vasta, mas se dedicar tanto à meditação e, mais especificamente, à meditação orientada. Contigo, Valéria. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu é que agradeço essa oportunidade e, antes de mais nada, quero dar boa noite a todos e todas que estão aqui no canal e que nos assistem. Eu fui procurar yoga por conta da fibromialgia. Eu tinha muitas dores no corpo e fui procurar yoga. E, bem, e daí eu comecei a enveredar para o lado da meditação, porque a meditação orientada me ajudava muito nessa questão das dores, né? Eu deixo até uma dica aqui para quem quiser, a Louise Hay, né? Você pode curar sua vida, é um áudio que está disponível no YouTube e que as pessoas podem acessar e fazer o que ela propõe, que são 30 dias sempre antes de dormir, né? Fazer esse acompanhamento, essa limpeza mental, inserir dentro do inconsciente novos padrões de pensamentos, superar crenças limitantes. Então, é bem interessante. Comecei a acompanhar a Louise Hay, de Deepak Chopra, que também trabalha com meditação guiada, e
dando aula de yoga, eu comecei a perceber que chegavam muitas pessoas com ansiedade, depressão. Ah, o médico mandou eu vir, o médico mandou eu vir. E eu comecei a sentir necessidade de que essas pessoas não só praticassem a yoga no espaço de yoga, mas que ela tivesse algo para continuar a prática em casa. E uma das formas era a meditação, né? Através dessa meditação guiada, que ajudasse ou incentivasse essas pessoas a pararem por algum tempo e fizesse um mergulho interior. E eu comecei a fazer pesquisas. Essas meditações que eu gravo, eu também faço. Hoje mesmo eu estava conversando isso com uma aluna. Então, eu gravo elas de manhã cedinho e, às vezes, lá para depois do almoço, assim, que eu deito para descansar um pouco, eu faço a meditação orientada. Então, às vezes eu escolho até outras pessoas para fazer, né, outras conduções, mas também faço as que eu conduzo. E foi assim, então, que eu comecei esse processo de gravar as meditações e enviar para a lista de WhatsApp para alunos ou não alunos também. Na lista já tem bastante gente que é amigo do amigo, né, que comenta, ah, então eu posso entrar? Pode. Não, não cobro nada, não tem nenhuma contribuição, é uma doação mesmo, porque começou como a doação, com essa intenção de poder fazer com que as pessoas pudessem fazer um mergulho interior para dentro de si, reservar um tempo e se autoconhecer, se auto-observar, né? Que é um fator muito forte na meditação orientada ou meditação guiada, né, que é a mesma coisa. Foi assim que eu comecei a, a trabalhar. Hoje o canal do YouTube, né, o Valéria Guiz Duarte, tem mais de 350 meditações orientadas lá. É só entrar lá no canal que vai ter. E agora eu estou procurando sempre publicar uma meditação nova, terças e sábados, porque não estava dando para publicar todo dia, eu estava me atrapalhando. Então, a minha sobrinha, a Daniela, que eu chamo de Daniela Bela, a Daniela está me ajudando nesse processo. Ela está arrumando o vídeo, ela edita o vídeo, ela que criou a abertura, a capa. Está sendo ótimo para mim. Então, nós combinamos assim, 2 vezes na semana, terça e sábado, ela me manda e aí eu posto lá no YouTube. Então, está tendo agora uma... Mas, geralmente, essas meditações que são publicadas lá no canal, eu já enviei na lista de WhatsApp. Primeiro eu envio na lista de WhatsApp, depois é que elas vão para o canal. Mas é que às vezes pode haver, até aqui assistindo, né, e ficar disponível esse vídeo, que eu acho importante, porque a nossa intenção nas lives é trazer uma informação para o bem do ser, né? E meditação tem tudo a ver, você sabe disso, né? Tem tudo a ver. E nesse momento de pandemia, até houve um aumento do interesse muito grande, né, Valéria? Pelas meditações e também até pela própria prática de yoga, mas eu diria até que mais pelas meditações, porque não é tão simples, né? Quer dizer, a gente acha que meditar é fechar os olhinhos e pronto, né? Então, eu vou te pedir, assim, para que você fale brevemente sobre meditação e o que seria uma meditação orientada. Que o nosso título é Meditação Orientada, uma viagem interior para integração do corpo-mente. Tá? Se você puder esclarecer, porque a gente tem um público diverso e de interesse. Com certeza, eu recebi, quando fiz a divulgação, também nas nossas listas, né, de WhatsApp, houve algumas perguntas assim, mas quando e como? Vamos começar? Vocês vão começar a fazer presencial, no Espaço.com? E eu disse, não, vai assistir, vai escutar a Valéria, vai compreender um pouco melhor. Existe um interesse grande, né, na prática de meditação. Então, eu vou te pedir, pela sua experiência, para você colocar, e também até faria uma pergunta pessoal, você já falou que você sofria de fibromialgia,
e que você buscou yoga e possivelmente a meditação também para que aliviasse, né, os sintomas, efeitos dessa doença que é muito grave, né, é muito incômoda, né? Então, isso também pode ser de interesse aí de um bom número de pessoas que estão nos assistindo. Eu quero até de antemão agradecer, porque eu estou vendo as mensagens passam rápidas, mas tem muitas felicitações e elogios à sua meditação, até para você saber, tá, Valéria? Eu imagino que você, como convidada, não esteja olhando, mas eu já vi vários elogios aqui, tá? Gratidão. Bom, sobre a meditação, né? Meditar, que a gente vê Buda, por exemplo, né? Naquela posição sentado, embaixo da mangueira, onde ele se iluminou com a meditação. E aí as pessoas acham que a meditação que a pessoa começa a meditar assim. Não é. A meditação é um processo. Também não é parar de pensar, né? Diminui, não cessa o pensamento, diminui as ondas mentais. Então a pessoa entra em um estado de descanso mental. Então é o descanso do ser. O coração começa a bater mais devagar, a respiração entrar num ritmo próprio e aquelas ondas mentais, elas diminuem e então dá aquela sensação de bem-estar, né? Então, isso é a meditação. Para começar, né, eu considero a meditação orientada, a meditação guiada, muito interessante, porque é um processo que a pessoa vai aos pouquinhos. Bem, ela vai acompanhando uma voz, ela se desliga, ela começa a pensar nos problemas da vida, ela pode voltar novamente para a voz. A voz fica sendo um guia, uma orientação para a pessoa que está praticando. Né? Então, tem meditação silenciosa? Tem, né? A gente tem o Zazen, o Mindfulness, que tem a parte do Mindfulness guiada e tem a parte silenciosa. Pode? Pode. Só que a pessoa vai ter que ter um autocontrole bem maior. A mente vai dispersar e ela tem que voltar sozinha para a respiração. Então, no começo, o guia, o orientador, serve para isso. O nome já diz, né? O guia. Então, a pessoa dispersou, foi pensar em outras coisas, e depois a atenção, aquela voz, é como se trouxesse a pessoa de volta. E assim ela vai nesse processo de dispersão, atenção, até que ela se mantenha atenta. Né? Ela consegue ultrapassar, porque ela vai treinando a mente dela. Aí vai chegar um momento que ela não precisa mais do orientador, provavelmente ela já faz sozinha. Um outro ponto que eu acho super importante é assim, comece com 1 minuto. 1 minuto para quem está ansioso parece uma eternidade. Ficar 1 minuto parado, sem falar e sem se mexer, não passa, é incrível. Então, é preciso treinar, né? Começa com 1 minuto, daqui a pouco está com 5, com 20, e chega a 1 hora. Ah, será que um dia eu chego? Chega. E um outro fator super importante que eu falo com os alunos quando começam não pare um carro que vem numa velocidade incrível, que é a mente, de repente. Não adianta, não vai dar certo, sabe? Essa freada brusca que vai lá na frente e volta para parar, isso gera sofrimento, gera um desconforto. Não há necessidade disso. Vai parando o seu carro devagar. Então, observando, fazendo 1 minuto, fazendo 5 minutos, fazendo uma meditação outra orientada, e vai ali treinando devagar, como se estivesse freando esse carro devagar, até que a pessoa consiga, né, se autoconhecer, se auto-observar com tranquilidade. Essa questão da fibromialgia é uma doença autoimune, aí dizem que não tem cura, né? Eu estou com a fibromialgia controlada, mas o autoconhecimento é importantíssimo nesse processo. Porque o que acontece?
Quando entra a primavera, como entrou agora, outono, são as piores estações para quem tem fibromialgia, né? É pior até que o inverno e o verão, porque o verão está quente, o inverno está frio. Então não tem tanta oscilação, mas primavera e outono tem oscilação. E aí o que acontece? Começa a doer. Às vezes eu começo a sentir as dores. Então, ó, há pouco tempo eu já estava sentindo dor aqui. Eu dizia, nossa, essa dor aqui é um ponto da fibromialgia. Peraí, isso aqui tá com cara de que ela está querendo voltar. Então eu começo a fazer alguns exercícios de yoga e exercícios também meditativos para que ela não se instale, para que essas dores não cresçam, não se espalhem. Mas se eu colocar a mão nos pontos da fibromialgia, é tudo dolorido. Então, é um processo. Eu não posso parar de praticar yoga, é fundamental para mim, trabalhar a respiração, trabalhar os mudras, né, os gestos que acionam as terminações nervosas, importantíssimo, e meditação. É fundamental. Então, a pessoa... Né, Valéria? Assim também eu acho importante do que você está falando nesse momento, se me permite uma parte. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero meditar, não quero fazer yoga, mas eu quero meditar. Mas assim, na verdade, até pelos Yoga Sutras a gente sabe, né, que a meditação é o sétimo de 8 passos, né? E que a gente tem todo o encaminhamento até chegar na condição de meditar. É exatamente isso que você está falando. A gente não vai fechar os olhos e entrar em meditação, né? Não basta. Pode ser importante, mas não é suficiente. Tem todo um trabalho corporal que não é necessariamente botar a perna para cima, a cabeça para baixo, mas para se manter parado, porque senão logo começa a coceira aqui, coceira ali, irritação aqui, dói ali. Né? Conhecer isso que você está falando, conhecer o seu corpo, encontrar uma posição que permita você estar estável, confortável, respirar com equilíbrio. E aí todos esses encaminhamentos, que o tema não é Yoga Sutra, mas assim, de qualquer maneira, é importante colocar que meditação faz parte de yoga. É um dos passos. Então, é importante isso que a Valéria fala, é tão importante no sentido assim, de ter esse conjunto. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha respiração, da minha concentração, e aí eu vou desacelerando gradativamente para evitar o tranco. Eu gostei muito dessa sua imagem, vou usar, tá? Já vou logo dizer, mas eu vou dar o crédito. É um tranco, né? Quando a gente dá uma freada, periga a gente até se acidentar, né? Então, e não chegar onde quer, né? Que o nosso chegar num objetivo dessa bem-aventurança, desse estado de bem-estar tão almejado, desejado, né? De conseguir superar os furacões da vida, e esse momento de pandemia, por mais que esteja melhorando, ainda deixa consequências que marcam, né? Deixam sequelas como ansiedade, várias patologias relacionadas a transtornos mesmo, né? De ansiedade, depressão, entre outros, né? E o quanto a meditação pode ajudar, né, Valéria? Isso, exatamente. É importante também a gente lembrar que nenhum padrão a gente muda do dia para a noite. Nenhum padrão. Nem o padrão respiratório, nem o padrão corporal, de postura, né, postural, nem o padrão mental. Não se muda do dia para a noite. Né? Outro dia, só, né, mudando aqui um pouquinho de assunto, mas eu recebi um WhatsApp de uma pessoa querendo explicações sobre o Ho Oponopono. A pessoa estava toda animada, né? Me falaram que você conhece o Ho Oponopono. O que é o Ho Oponopono, né? É um mantra? O que o Ho Oponopono me traz, né, animada? E aí eu falei, olha, o mantra é em sânscrito, o Ho Oponopono não é em sânscrito. Então a gente já começa aí falando de palavras de poder, expressões de poder, que precisam ser praticadas. Não muda da noite para o dia.
Eu comecei a perceber na conversa que a pessoa foi desanimando. As pessoas querem milagres. Gente, Uma olha, pílula, né? Uma vamos. pílula de preferência que você engole, puf, né? Entende? Não existe. Então, uma vez também eu fui numa consulta com um oncologista com uma amiga que estava com câncer, né? E aí ele disse para ela assim: milagres não existem. Você precisa tratar, né? Ela não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Ele disse: olha, não existe milagre, você precisa. Aí ela falou assim: não, milagre existe, existe milagre. O que ele quis dizer que não existe milagre é nesse sentido. Existem os médicos da Terra e a necessidade do tratamento. Ah, tem tumor que se afasta e aí é mais fácil de tirar, que fez cirurgia espiritual? Tem, mas a pessoa passa pela cirurgia da Terra, passa pelas mãos do médico da Terra. Nem todo mundo consegue esses milagres, né? Entre aspas, de ficou bom e não é assim. Existe um processo, né? Mesmo que a pessoa esteja ali só mentalizando, fazendo cirurgias espirituais e que aconteça algo inexplicável para a ciência, esse algo inexplicável para a ciência, ele é explicável espiritualmente. Então, nesse sentido, o médico disse, não tem milagre, porque até cirurgia espiritual, espiritualmente ela é explicada. Não é assim. E nesse aspecto é muito importante. Então, eu senti que a pessoa começou a desanimar. Ela queria que o Ho'oponopono fizesse milagre. Não vai fazer milagre. É um processo. Você repete as expressões, repete, e vai limpando. Porque o Ho'oponopono é isso, corrigir um erro, né? Ou limpar, fazer uma limpeza. Então, vai repetindo e vai limpando os seus processos mentais, os padrões mentais, mas tudo devagar, com o tempo. Não é assim, né? E mesma coisa na yoga. Às vezes a pessoa chega para fazer prática de yoga, meu médico me mandou porque eu vou melhorar. Ela não vai melhorar na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira. É um processo. E aí é importante até citar, né, que algumas pesquisas científicas falam das emoções que ficam gravadas nos músculos. Isso é muito forte. Então, a pessoa tem emoções fortes, essas emoções ficam gravadas nos músculos, e quando ela vai para o yoga, trabalhar a respiração, o corpo, vai se dissolvendo essa emoção no, conforme ela alonga, conforme ela trabalha a força, o equilíbrio. Isso vai se dissolvendo. É devagar. É muito devagar. Às vezes demora 1 ano, 2 anos. Sei lá, cada pessoa tem seu momento, né? Então, nada é assim, de uma hora para outra. É um padrão, é um processo que vai mudando aos poucos. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, né? Porque a pessoa acha que não. Agora, E uma às vezes, meditação orientada. Valéria, até só num parênteses, às vezes a pessoa, pela progressão, não se dá conta dos ganhos que são graduais, né? A expectativa é assim, né? E você não vai percebendo que a cada momento, o tempo, esse momento é muito individual, é de cada um, né? Mas que a cada momento é um ganho. E que o exercício da repetição, e aí vem um dos niyamas, né, que é o segundo degrau aí, do segundo passo dos Yoga Sutra, um dos niyamas, são as condutas recomendadas, né, para assim, condutas diárias, é disciplina, tapas. Então, ter a disciplina de repetir, de refazer, de voltar e fazer de novo, é isso que vai dando a consistência e promovendo a transformação, que não tem essa passagem. E aí eu até gostaria de lembrar o quanto a gente hoje está num ritmo alucinado, né, da pressa, né? Ontem, por acaso, ficamos sem o WhatsApp. Gente, eu achei que as pessoas iam enlouquecer, né? Porque não tinha WhatsApp. Foi um teste, assim, foi uma provação ontem, né? O mundo ficou sem WhatsApp, sem redes sociais. E assim,
A gente, há não muito tempo atrás, não tinha isso. E vivíamos bem até, né? Então, assim, desacelerar, né? Promover pausas, respeitar o tempo. E a parada do tempo, como é interessante como as pessoas reclamam muito, nossa, como o tempo está voando, mas como é difícil também elas se permitirem pausar, né? E esse silêncio, né? Esse silêncio interno que vai acontecendo gradativamente. Sim, verdade, verdade, é isso mesmo. Inclusive, a nossa respiração nos convida a essa pausa e a esse silêncio, né? Nós temos a inalação, uma pausa natural, a exalação, uma pausa natural. A respiração, ela não para nunca. Ela é um símbolo de opostos e, ao mesmo tempo, de reunificação. Oposto por quê? Inalação e exalação, eles são opostos. O tempo todo trabalhamos com esse oposto, né? E a reunificação, as pausas, o convite para a gente pausar e silenciar. Então, inala, tem a pausa, exala, tem a pausa. Respiração nos ensina isso. Né? E a respiração também é muito interessante, né? Ela é um círculo vital da vida. A pessoa nasce, inala. A partir daí, ela controlando ou não, a respiração vai fluir com os opostos. Inala e exala, exala, inala, né? Inala e exala, até que ela exala e fecha o ciclo. E aí ela sai da condição dela de existência na Terra, né? Na Terra. Então, aí ela vai. Mas enquanto ela está na Terra, a respiração não para e convida o tempo todo a essa pausa, esse silêncio que você falou. Inala, pausa, exala, pausa, inala. E assim vai a vida. Então, eu penso assim, que essa meditação guiada, que traz a pessoa para o momento presente, né? Que convida a perceber seu corpo, como ela está sentada ou deitada, como ela queira ficar, né? Então, que convida ela a observar o corpo, que convida ela a observar essa respiração dela, esse ritmo, né? E observar o fluxo dos pensamentos. Esse tipo de meditação ajuda muito a pessoa a se autoconhecer, né? Que é o título aí da meditação orientada, né? Da nossa live. Esse mergulho interior para se autoconhecer, para se auto-observar, porque é um exercício. Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber o que é isso, sem fazer esse mergulho interior. E não é estranho, não. É muita gente. Porque as pessoas vivem para fora. Elas não mergulham para dentro. E aí elas vão vivendo para fora e nunca estão satisfeitas, porque a satisfação está dentro de nós. Dentro de nós tem um universo de coisas boas, mas é preciso que a gente mergulhe para dentro e descubra. Né? Então as pessoas começam a olhar para fora, a viver, né, para fora e esquecem de viver para dentro. Então, esse processo do autoconhecimento, da autoobservação, é super positivo, né, para a saúde física, mental e para essa conexão com as suas relações. Isso também é muito importante, porque no momento em que eu mergulho para dentro de mim e descubro a compaixão comigo, eu tenho compaixão pelo outro. Como é que eu posso ter compaixão pelo outro se eu não tenho compaixão comigo, se eu não sei o que é compaixão? Em meu interior, né? Então, é preciso desenvolver características dentro de si para que possa externar. É aquele velho ditado, né? Uma pessoa não pode dar o que não tem. Cada um só pode presentear o outro com aquilo que tem, né? Não tem como. Então, se não conhece generosidade, compaixão, não tem como se relacionar bem com o outro. É isso mesmo. Você, para quem não tem muita vivência ou não tem acesso, ou, às vezes possa ter interesse em se aprofundar um pouco pelo tema, ou se introduzir no assunto, você faria indicação de alguma literatura? Você acha que
pode ajudar a leitura de algum livro? É, é, eu até separei aqui hoje, né? Que bom, Porque, então. assim, tem muita gente que me pergunta isso, sabe? Tá pelo WhatsApp, tudo me pergunta. E aí eu fui e separei uns aqui, né? Porque o que que acontece? Meditação é um vasto universo. Quem está acostumado aí e tal, tem o mindfulness, né? Atenção plena, tem essa meditação zazen, tem silenciosa, na Brahma Kumari se medita de olho aberto, em outros lugares já se medita de olho fechado. Então, cada pessoa vai encontrar aquela que é melhor para si. Não tem a melhor nem a pior, é a melhor para si. Eu gosto muito do Thich Nhat Hanh, que é um monge zen budista vietnamita. Eu não sei a idade dele agora, mas ele está com mais de 90. E ele foi para a França, e lá na França ele construiu um mosteiro chamado Plum Village, que é maravilhoso. Mas agora ele já voltou para o Vietnã de novo, porque ele está muito velhinho, né? Está muito debilitado. Então ele já voltou para o Vietnã. Eu espero que a gente ainda possa ter ele aqui na Terra durante muitos anos, mas enfim, ele está bem velhinho. Esse livro, acho que foi esse primeiro. Meditação Andando, do Thich Nhat Hanh, olha, ele é pequenininho assim, e os textos dele são pequenininhos também, cheio de dicas boas, eu não sei assim se dá para ver que os Dá textos são para ter uma ideia. pequenininhos, Fala, por né? favor, devagarzinho, o título, a gente pode depois até complementar. É, você lê o título que sai invertido. Você pode ler Ah, meditação andando. Meditação Andando. É esse livro aqui do Thich Nhat Hanh, eu ganhei de uma aluna da meditação, a Danúzia. E foi a partir dela que eu conheci o Thich Nhat Hanh, porque eu não conhecia. E ele é o percursor do mindfulness, da atenção plena. E ele é que vai divulgar, disseminar. Então, olha, esse livrinho Meditação Andando é maravilhoso. Ele tem uma frase que eu amo, que ele diz assim: ande como se estivesse beijando a terra com os seus pés. Que É lindo, hein? fantástico. Então, Lindo. isso significa que você pode meditar andando. Não precisa estar sentadinho, né? Ele fazia muita meditação andando no Plum Village, lá nos jardins. Então, eu gosto muito desse livro. Um outro livro que é legal também é esse, A Arte de Sentar, que também é dele. A Arte de Sentar, do Thich Nhat Hanh. É o mesmo esquema do outro, né? Aí tem os textinhos assim, dá para ter uma ideia. São textos pequenos, pequenininhos, e ele ali vai ensinando uma porção de coisa bacana também para gente. Beleza. E tem os livros dele, e tem um monte de livro, né? Um deles é esse aqui, A Arte de Viver, também. Esse livro é muito legal. Ele vai falando sobre ensinamentos budistas dentro da meditação, né? E como viver melhor, sabe? Então, é um livro muito bacana. É um livro, assim, que eu recomendo mesmo, sabe? É A Arte de Viver dele. E tem outros, tá? Maravilhosos. Silêncio, tem outros. Então, esses seriam do Thich Nhat Hanh. Agora, tem um livro que até muita gente me pergunta, né? Ah, você indica algum livro de mindfulness? Esse livro, Manual Prático de Mindfulness, que é esse aqui, Manual Prático de Mindfulness, né? Joe Tisdale, Mark Williams e Zindel Single. Esse livro aqui, ele vem com exercício. Além de vir com CD, gente, eu não estou ganhando nada com isso não, tá? Eu só tô realmente falando porque é o que eu acho que é bacana. Então a pessoa quer, né, exercitar. E ele vem com exercícios. Aqui, por exemplo, ó, vocês têm uma ideia. Tá vendo? Vem com exercício mesmo. Por exemplo, quinto dia, com o CD de áudio. Então, você vai ouvir o áudio no CD. Em que parte do corpo você sentiu alguma dificuldade, alguma aversão, um não querer que as coisas fossem assim, ou resistência. Então, ele vai perguntando e você pode fazer anotações no livro.
Então, é Então, muito interessante também. é um livro prático, né? Ele É dá uma uma, é um, orientação, dá orientações práticas para você é, exercitar o mindfulness, né? Que é a concentração plena, né? É você estar totalmente isso. focado, né? Naquilo que você está fazendo. É bem Uhum. interessante, bem interessante. É, e aí tem esses cadernos de exercícios aqui, eles são muito legais. Esse aqui é da atenção plena, mas tem outros títulos, né? Esse aqui é da atenção plena. E é interessante também porque tem exercícios também para você ir fazendo, sabe? Olha, é muito legalzinho ele, para vocês terem uma ideia. Então, são livros muito legais. Agora, eu queria deixar aqui também uma dica de um livro, tá? Thupten Jinpa, ele é um monge, era, né, um monge, e aí ele se forma em psicologia e vai trabalhar com psicologia da compaixão. Aqui no Brasil não é muito conhecido. A psicologia da compaixão, ela não é muito conhecida no Brasil, mas ela já está sendo conhecida em outros lugares. E ele tem esse livro, Um Coração Sem Medo. É lindo esse livro, porque ele vai falar sobre essa importância da compaixão. E para ele, aqui nessa abordagem psicológica, a compaixão move tudo. Então, tudo parte da compaixão. É a compaixão por si, a compaixão pelo outro, né? Que a gente até falou. Então, é um livro legal desse monge, é muito legal, é muito bonito também. A forma com que ele expõe, né? As ideias. Então, eu deixaria essas dicas, depois acho que dá para. Se A alguém gente tiver dúvida, pode, também pode depois, se você perguntar. quiser me encaminhar, a gente faz até um post para colocar lá nas nossas redes sociais, para fazer a divulgação dessa bibliografia que a Valéria está nos apresentando, que sempre é ótimo, né? Uma ótima referência para quem quer se introduzir ou quem já está exercitando, mas gostaria de ter uma abordagem, às vezes até um pouco diferente. Né? Eu não sei, Valéria, a gente tem um tempinho ainda para a gente respeitar aí a nossa live de 1 hora, mas se você gostaria de, fica à vontade, se você quiser conduzir alguma prática, enfim, se você achar que cabe aqui nesse formato de Instagram, eu ia adorar. Eu pensei em fazer aqui no Instagram um exercício assim, da gente fazer uma parte e voltar, fazer outra parte e voltar, sabe? Então eu vou fazer, por exemplo, nós vamos primeiro observar o corpo, como ele está sentado, depois a gente vai observar a respiração, vai voltar, e por último a gente vai fazer a observação dos pensamentos. Vamos fazer assim? Então, antes de mais nada, acomode-se com conforto. Eu não sei qual é o seu conforto. Seu conforto pode ser colocar suas pernas esticadas em cima de um banco. Está sentado na cadeira, botou as pernas em cima de um banco. Ou seu conforto é colocar os pés no chão. Como é o seu conforto, né? Então, acomode-se com conforto. Isso é importante. E observe como está o seu corpo agora. Observe os pontos de contato do seu corpo com a superfície em que você está. E observe se há algum desconforto no seu corpo, alguma tensão. Se houver, tente se ajeitar, ajeite-se com conforto. Então, estou incomodada em algum lugar, vai lá e solta, relaxa um pouco. Então, essa é uma parte muito importante da observação da sua postura, né, do seu corpo. A segunda parte agora, eu vou convidar vocês a fechar os olhos, se for bom para você. Tem gente que não quer fechar os olhos, não gosta, não se sente bem, não precisa fechar os olhos. Você pode manter os olhos abertos ou semiabertos, mas sempre com o olhar descansado em um ponto à sua frente.
não tem esforço. Mas se quiser, pode fechar os seus olhos com suavidade. E aí vamos à segunda parte, que é observar a respiração. Como está a sua respiração agora? Como você percebe essa respiração? A inalação, a exalação. E a partir de agora, perceba que você inala e há uma pausa natural. E exala, há uma pausa natural. Não force as pausas. Elas são naturais. Não precisa reter o ar. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de inalar, pausa natural, exalar, pausa natural. Isso acontece sem que você precise fazer nenhum esforço. Muitas pessoas nem sabem que existem essas pausas naturais, mas elas existem. Elas significam a pausa, o silêncio. Então, inala, pausa natural, exala, pausa natural. Começa a observar que a sua respiração acalma as batidas do coração, acalma o seu corpo, porque a cada exalação você tem a oportunidade de descontrair, de soltar, de relaxar ainda mais. A partir de agora, a sua atenção está no fluxo dos pensamentos. Como está a sua mente agora? Perceba a sua mente. Como está o fluxo dos pensamentos? No budismo, há um ensinamento muito importante, que é o ensinamento das duas flechas. Quando você recebe um desafio na sua vida, você recebe a primeira flecha, é um sofrimento. Você tem a oportunidade de evitar a segunda flecha, se você estiver atento. A flecha toca em você, doeu, é um sofrimento, ele chegou. Mas se estiver atento, você para esse sofrimento, buscando alternativas para sair daquela situação. Você se ocupa em vez de se preocupar. A segunda flecha é quando o sofrimento atinge uma pessoa distraída. Ela recebe a dor do sofrimento e depois ela continua carregando aquele sofrimento, se questionando a respeito daquele sofrimento. Então, aí a pessoa é voluntário, a pessoa pode decidir se ela quer ou não essa segunda flecha. Estar atento para na primeira flecha. Estar distraído, embarca na segunda flecha. E aí a dor aumenta, o sofrimento aumenta. Então, observe agora o seu pensamento, a sua condição física, a sua respiração. E essa presença de estar presente em seu corpo agora. E na próxima exalação, movimente-se devagar. Quem estava de olhos fechados, leva o queixo na direção do peito, abra seus olhos devagar, olhando um ponto abaixo.
e só depois levanta a cabeça bem devagar, olhando para frente. É uma pena que a gente não pode compartilhar como vocês sentiram, né? Mas eu posso dizer, É isso, você pode. por mim, estou muito bem, obrigada. Eu estou feliz de ter feito essa experiência, porque realmente quando há uma condução, quando a gente está sozinho, e às vezes faz exatamente isso que você nos conduziu, né? Observar a si mesmo, observar a respiração. Fica mais difícil, né? Essa introspecção, porque vem os pensamentos e parece que eles atropelam a gente, né? Mas assim, com a condução, com a orientação, existe um ponto de foco também, né? Que é a fala, seja numa voz presencial, gravada, aqui como aconteceu online, pode ser uma gravação, existem algumas, né? Então, realmente, eu acho que favorece, né? Facilita. E faz tanta diferença, né? Como é que a gente fica inteiro. Eu acho que é um convite, não só para quem quer, depois de dormir, bem, com a cabeça mais leve, mas também para quem quer começar o dia, né? Ou às vezes até para no meio do dia, em que as coisas já se avolumaram, os pensamentos, preocupações, e a gente precisa tanto dar aquela pausa, aquela parada, né? E como uma ação como essa, é simples, né? Faz toda a diferença. É Toda. interessante que a Igreja Católica, né, tem um procedimento muito interessante, né? É Ave Maria, né, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e antes de dormir. O que é isso? São as paradas do dia. Então a pessoa já abre o dia com uma oração, vamos dizer. E aí ela está acelerando ali, ansiosa, meio-dia ela vai dar aquela paradinha para fazer oração de novo. Aí ela acelera de novo, vai para as 6 da tarde de novo. E antes de dormir de novo, então ela desacelerou várias vezes ao dia, até ela chegar o momento de dormir, que é o que você falou. Então, na verdade, pode ser, pode e deve até, né, ser usado no momento em que a pessoa sente vontade, necessidade, e pode ser feito mais de uma vez. Você vê essa prática que você nos conduziu, não sei se levou 5 minutos, né? Mas olha o que é isso, né? Assim, e que diferença faz, né? E o efeito disso vai sendo cada vez mais prolongado na medida em que você se aprofunda na própria experiência. É como se Muito a mente obrigada. encontrasse um caminho. É, É como se a mente é, encontrasse o caminho. Aí depois, com o tempo, ela já vai direto, exatamente. né? Para esse estado aí, esse estado de consciência. É um estado de consciência elevado. Né? Pois é, a gente vai chegando ao término da nossa live do humor. Eu queria te convidar para as considerações finais, né? Antemão, agradecendo mais uma vez sua presença, o seu conhecimento compartilhado, isso é tão valioso, né? Enfim, e depois vou até dar uma orientação onde encontrar essa live, que nem todo mundo pôde assistir desde o início. Eu vi que várias pessoas foram entrando, e até para dar essa dica, mas aí eu fecho. Então, Valéria, é contigo. Eu quero agradecer essa oportunidade de eu poder falar sobre a meditação, sobre esse processo da meditação orientada, ou meditação guiada, e também deixar, né, esse, vamos dizer, não seria um conselho, né, mas essa dica, né? Mantenha-se atento no momento presente. A flecha do sofrimento toca, dói, sofre. Mas se você ficar distraído, ela vai continuar doendo por mais tempo, uma segunda flecha vai chegar. Então, esteja atento. Primeira flecha tocou, sentiu o sofrimento,
Segura isso com todas as suas forças, momento presente, observando a respiração, o seu corpo e se ocupando para resolver a situação que traz sofrimento, para curar essa situação. E não deixar com que isso se prolongue, né, por muito tempo. É essa dica que eu queria deixar aí por último. Então, pratique meditação, só não é bom praticar dirigindo. Ou então usando uma máquina perigosa, aí não, porque pode dar um estado de sonolência e aí é perigoso, tá? Até Então, não façam isso. aproveitando a sua colocação, assim, uma orientação que eu acho que valia para essa live é a posição de meditar, né, Valéria? Porque as pessoas às vezes deitam e vão dormir, e aí vai perder o benefício, né? Meditar não é dormir, não é relaxar, na verdade, né? Até você pode sair num estado relaxado depois de uma prática, mas não é relaxar, né? Isso tem outras ferramentas, outros instrumentos. Né? Então, para o efetivo aproveitamento da meditação, a postura sentada, muito embora haja a meditação em movimento, haja a meditação sentada, mas às vezes o deitar, que pode parecer bem confortável, talvez não seja, a não ser que a pessoa momentaneamente ou não possa ter outra posição. Mas se puder, não ficar deitado, né? E Exatamente. Mas também depende do objetivo final que o condutor e a pessoa que está praticando, ela deseja. Né? Por exemplo, a Louise Hay diz, se você dormir, não tem problema nenhum, porque tudo que eu estiver dizendo o seu inconsciente vai absorver e vai mudar a sua forma de pensar. Sabe? Vai mudar suas crenças limitantes. Então, tudo depende muito também dos objetivos, né? É claro que quando você vai para um centro de meditação, né? Quando a gente fala do zazen, por exemplo, a pessoa vai ao budismo, né? Para sentar em zazen, como a monja conduz, não é para fazer deitado. É a meditação zazen, sentado, né? Como você falou mesmo. Não é dormir, não é relaxar, é meditar em outro, né? Num sentido, meditar o zazen, né? Agora, se usa assim a palavra meditação para conduzir um relaxamento, às vezes uma meditação guiada que conduz um relaxamento, entendeu? Aí a pessoa pode dormir, aí também fica muito, é, fica assim, né? Muito fluido isso, né? Fica flexível, sabe? Mas como você falou, é verdade, né? Algumas pessoas vão para aquele retiro Vipassana, que também é um retiro budista, né? Que ali não é para a pessoa, como você falou, relaxar, não é. não, É meditar dentro daquelas normas. Aí é sentado naquela posição, não pode se mexer, né? E funciona para muita gente, né? Então, tudo vale a pena, é importante, desde que faça bem para a pessoa, né? Que ela consiga aí se transformar, consiga fazer essa viagem interior. Então, isso é importante mesmo. O que você falou é bem legal. Faz Eu sentido. queria fazer assim, esse convite, então, às pessoas visitarem o canal do YouTube da Valéria. Valéria, como é o nome do seu canal? É Valéria Guizo Duarte? Duarte. Valéria Guizo Valéria Guizzi Duarte Duarte. no YouTube, onde já constam mais de 300, não é isso? Meditações. Sim. Então, sempre se renovando, isso é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta maravilhosa mesmo, né? E ali disponível num trabalho de Karma Yoga, né? De doação da Valéria, que é uma profissional muito competente, eu sei, e não falo isso porque eu estou na frente dela, eu recomendo. Enfim, fica esse convite para experimentar, até para a gente ter noção do que é melhor para a gente, cabe a experiência, né? A gente assiste uma live, fica animado, mas se você não praticar, não pôr em prática e insistir, né, é, é, não vai ter resultado.
né? Ou ficar olhando os outros e achar lindo, nossa, que bonito, um grupo em meditação, e achar aquilo maravilhoso. Você não vai estar meditando pelo simples fato de admirar e observar pessoas em meditação. Então, o convite é para uma prática real, né? Eu mais uma vez agradeço a Valéria pela presença, sempre que quiser, espaço.on, virtual ou físico, ou não, e físico, está aberto a você. Aproveito para dizer, para vocês convidarem, convidar quem pegou assim a live já em início, já começada, eu acho que é uma live que merece ser vista integralmente. Muitas informações Valéria nos passou, então ela fica no IGTV do Bem de Ser, mas também ela vai ser gravada no YouTube do Yoga, tracinho Bem do Ser, né? Onde também há algumas meditações baseadas nos mudras, né? E também outras informações como aulas de yoga restaurativa, como dicas Bem de Ser, que a Cristina Cabral rigorosamente toda segunda-feira dá, sobre diversos assuntos, enfim, além de todas as lives, que essa altura eu já nem sei quantas nós temos, não são 300, mas são muitas lives que já aconteceram de assuntos diversos, dos quais a Valéria está nos presenteando hoje, falando de meditação orientada, e também já nos presenteou com Yoga do Riso. Então, acompanhe as nossas páginas, as nossas redes sociais, acompanhe o YouTube, canal YouTube da Valéria Guizo Duarte, nas meditações, e quando quiserem, apareçam lá no espaço.on, porque já estamos atuando presencialmente com todo o controle, com as limitações necessárias, e assim até vou fazer um convite, porque a gente tem um projeto muito bonito, que é Yoga para Todos, uma parceria com o Zen Câncer, e que é uma prática gratuita, né? Para quem é paciente oncológico, né, vinculado ao Zen Câncer, é totalmente gratuito. E para quem não é, também é gratuito, mas se a pessoa quiser fazer uma contribuição consciente, sempre é bem-vindo. Mas essas práticas também estão lá no nosso site, a divulgação dos horários, basta preencher um formulário e receber sempre o link para poder acompanhar pelo YouTube. E a gente quer, a partir de novembro, vai ser anunciado também, voltar essas práticas acontecerem nas quartas de manhã, presencialmente, de forma limitada e em formato híbrido, também sendo transmitidas online. Então, a gente vai tentando, né, como eu acho que todo o planeta tenta, e voltando a uma normalidade, né, e tentando, passo a passo, como o próprio processo de meditação, de forma gradativa, gradual. E vamos chegando. Valéria, muito obrigada, muita gratidão. Obrigada a todos que estão aqui conosco. E fica aí o nosso beijo caloroso. Namastê. Namastê, gratidão.